Você acha que isso tem a ver também com o fato esse pensamento, Satoshi Nakamoto, ele quis se manter anônimo pensando nisso? Com e certeza. ficar desimportante? Tem gente que fala que se ele aparecesse hoje, ele seria preso na hora e provavelmente ia ficar preso o resto da vida, né? A Dogecoin é uma cópia do Bitcoin também, não é? A moedinha do cachorro. Ah, do Elon Musk, que ele diz tanto. Só que não é escasso, né? Pode ser produzido aí. Na verdade, então, esse é o principal valor do Bitcoin. Por que ele é valioso, né? Porque ele é inconfiscável, porque ele não é palpável até, porque, enfim, quais são... Porque ele é escasso. O que torna ele uma moeda? O fato dele não poder ser parado enquanto projeto, assim. Se o Bitcoin fosse um projeto que tivesse alguma centralidade, ele já teria sido parado, como foram várias iniciativas precursoras dele na história e do dinheiro digital. Porque o santo graal do movimento cypherpunk, desde a década de 90 ali, era encontrar uma forma de criar um e-cash, né? Então teve iniciativas antes do Bitcoin e todas elas, à medida que ganhavam alguma representatividade, algum nível de transação, encerradas. Aparecia o FBI lá, levando os servidores todos lá e parava o negócio, diziam que eles estavam facilitando transações ilegais, lavagem de dinheiro e tudo mais. Que era centralizado, como você disse, né? Eu crio uma moeda, começo a competir com o governo vem, aprende meus equipamentos e fala, você não pode fazer isso. Tem até, não é sobre moeda, mas tem um filme, tá no Netflix, que é A Fantástica História da Ilha das Rosas. A gente viu junto, é um filme italiano. O cara vai e cria a 500 metros do mar territorial da Itália. Seastead, isso, né? Seastead. Aí ele vai e cria uma plataforma e fala, isso aqui agora é um país. E no começo ninguém dava muita bola, mas o cara começou a procurar reconhecimento da ONU. E tava quase conseguindo. O que o governo italiano fez? Foi lá e explodiu o país do cara. Foi o único... Era só uma plataforma. Eu acho que foi o primeiro... Declarou guerra, né? Declarou guerra, mas foi o primeiro ato de guerra da Itália depois da Segunda Guerra Mundial. O mesmo poderia acontecer com alguém que cria uma moeda. Aí, como o Bitcoin é descentralizado, não dá pra você enviar uma carta. Ninguém ousa nem tentar explodir isso. Ou declarar uma guerra, porque não tem uma pessoa por trás, né? Você acha que isso tem a ver também com o fato esse pensamento, Satoshi Nakamoto, ele quis se manter anônimo pensando nisso? Com e certeza. ficar desimportante? Tem gente que fala que se ele aparecesse hoje, ele seria preso na hora e provavelmente ia ficar preso o resto da vida, né? Assim, porque tem muitos crimes associados ao Bitcoin, né? E provavelmente seria eles vão... colocado como Para um responsável. governo associar isso para uma pessoa é muito simples, né? Eles não precisam de justificativa. Até porque é exatamente esse o problema dela ser... O problema pro governo dela ser descentralizada, né? Você não tem como controlar aquilo. Então, se tem um crime, lavagem de dinheiro. Pode rolar pro Bitcoin. Não estou dando a ideia. Mas pode rolar, né? Então, é difícil Eu gostava muito mais do mundo, Malu, antes de 2009, quando não tinha criminalidade ainda, sabe? Não tinha, né? Eu acho... Com o Bitcoin surgiu toda a criminalidade. Então, é só uma forma a mais, né? Talvez um pouco mais facilitada de conseguir fazer, sei lá, fazer o dinheiro girar, mas não necessariamente, não é culpa do Bitcoin, só porque ele é mais fácil mesmo. Exatamente. Igual o dólar é usado para tráfico de drogas desde muito tempo, e você culpar o Bitcoin ou o papel moeda, que hoje também tá recebendo a culpa por isso. Não sabia que era 2009 foi a criação do Bitcoin. É muito moderno. É esses dias. Sim, mas você culpar o Bitcoin ou o dólar por isso é equivalente a você culpar uma faca por um assassinato. E não um assassino em si, né? Você absolve o assassino e fala, a culpa é da faca. Mas pegando um gancho que eu gostei que você puxou, Boludinho, sobre o valor do Bitcoin. Então, tem o fato de ser inconfiscável, tem o fato de ser escasso, mas também sempre tem aquelas lebres levantadas, e até com uma certa razão, das pessoas que elas olham pro Bitcoin e falam, talvez seja meio exagerado. O fato de ser uma reserva de valor, como você falou. Então, pegando a opinião de vocês sobre essas questões, por exemplo... Ele é escasso, existem 21 milhões. Só que depois do Bitcoin, surgiram mais de 8 mil outras criptomoedas. Então, ele é escasso de fato, na opinião de vocês? Se toda hora, qualquer um pode criar... Eu posso criar a Perinecoin hoje, por exemplo, e começar a vender por aí. Isso não atrapalha um pouco a escassez? Eu já vi muitos vídeos seus falando sobre ouro e também sobre prata, né? Acho que a prata é um exemplo disso, né? Acho que a gente... E assim, existe uma discussão muito grande sobre isso, se Bitcoin é a única criptomoeda, ou é a principal, ou é a melhor, ou se existem outras criptomoedas que vão ser melhores, ou que vão superar o Bitcoin. E assim, pra quem é maximalista do Bitcoin, aquelas pessoas que são maximalistas do Bitcoin... O que é o maximalista? É uma pessoa que acredita que o Bitcoin é o Bitcoin e as outras coisas são cópias dele. Eu acho que seria um... E ele vai prevalecer em última instância. Exatamente. E todos que os nenhuma outra moeda vai ficar... superar ele em nenhum aspecto, Vão ser né? franjas pra sempre os demais. Eu acho que eu sou maximalista.
Maximalista, Talvez, mesmo. porque eu não comparando acredito com os metais, tanto seria mais ou menos o outras. cara que acredita muito em ouro e tá nem aí pra prata, pra Platina. paládio, platina, Na essas verdade, coisas. assim, ó, eu acho que a pessoa guardaria em ouro, ele faria o ouro sendo a reserva de valor dele e usaria a prata para negociações menores, né? E é assim que você deveria fazer mesmo, porque... e tem um outro fator também sobre o ouro, que é o fato de... Como você verifica se aquele ouro é real ou não, né? Ou qual a pureza daquele ouro. Essa daí eu sei, é só morder. Não é tão simples assim. Eu sei que não é tão simples, Mas o que a eu tô Malu falou zoando. é porque o ouro puro, ele é meio mole, né? Então aqueles filmes de faroeste, onde o cowboy pegava a pepita e mordia, por que isso acontecia? Pra ver se ficava a marca do dente. Só que realmente não é fácil você verificar se o ouro é verdadeiro Exatamente. ou não. A China já adulterou ouro, já. No mercado formal, igual você conhece algumas corretoras aqui no Brasil mesmo, que você pode comprar ouro e mandar pra sua casa e tudo mais. Você confia e tal, tem toda uma regulação por trás, você acaba aceitando esse contexto, essa realidade, né? Mas com o Bitcoin é muito mais simples. O fato dele ser verificável pela internet num explorador de blocos é muito simples de se verificar, né? E você tem a certeza de que tá ali, né? O inglês é a língua franca do mundo, né? E houve uma tentativa de se criar uma língua que não tivesse tantas exceções e tanta dificuldade de aprendizado, uma mais fácil para ser aprendida. Ela era superior ao inglês nesse aspecto, para ser língua franca. Foi o Esperanto, né? O Nunca Esperanto pegou. não teve a menor chance de se tornar a língua franca falada globalmente, né? O efeito rede, né, do Bitcoin é o que... E eu acho que isso, o pessoal pensa que isso é um argumento contra o Bitcoin, um argumento da possibilidade de você criar várias cópias. Mas é um dos argumentos mais fortes a favor do maximalismo, da forma que eu entendo. Porque se um dia alguma outra coisa surgir e suplantar o Bitcoin, a proposta do negócio cai por terra, como um castelo de cartas. E eles já porque tentaram agora fazer isso, né? aquela segunda coisa vai ser suplantada por uma terceira. E depois vai ser suplantada por uma quarta. Então por que eu vou reservar meu valor numa coisa que vai ir a zero e ir para a próxima e ter que ficar monitorando todos os projetos que existem para ver? Então eu acredito que a chance do Bitcoin se tornar substituível por outra coisa, ela diminui à medida que ele é mais adotado. E ela já chegou num ponto em que isso se torna tão difícil quanto substituir o inglês. Não é que não possa acontecer, né? Só que é muito difícil convencer a espontaneidade, igual você falou, né? A Dogecoin é uma cópia do Bitcoin também, não é? A moedinha do cachorro. Do Elon Musk, que ele Isso, utiliza tanto. Só que não é escasso, né? O Dogecoin ele pode ser produzido aí... ele tem um supply infinito, né? Igual o dinheiro, né? Igual papel moeda. Só que mais controlado, né? É mais controlado, porque você pelo menos conhece a inflação futura dele, né? Ela é previsível, enquanto a das moedas dos bancos centrais, elas são decididas em comitês que ocorrem a cada, 15 dias, e eles decidem, vamos criar mais tanto, ou vamos diminuir a oferta monetária, e a gente tem que só acatar a decisão desse grupo de pessoas, né? No meu caso, né, o meu pensamento sobre essa questão da escassez é o seguinte: essa criação de outras criptomoedas atrapalha o Bitcoin? Eu fico pensando no ouro. A existência da prata atrapalha o ouro? A existência da platina, do paládio, do irídio? Não, o ouro ele continua sendo ouro e continua sendo escasso mesmo com outros metais. Acho que pro Bitcoin é o mesmo.